Graça e paz, pessoal. Vamos lá para a nossa segunda aula de antropologia, o homem em seu estado caído. Nós já conhecemos, o pastor Jorge já ministrou a primeira aula, e nós já conhecemos a questão do homem em relação a Deus e como Deus criou o homem e as suas funções. Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem e em tudo o que isso proporcionou para o homem. Eu queria iniciar com o texto de Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, que diz o seguinte: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Eu acredito que você já conheça essa história. Essa história vai contar a queda do homem por intermédio de comer do fruto proibido. E quando o homem faz isso, na verdade o fruto não era o foco principal, mas a desobediência do homem traz para a vida dele resultados não favoráveis para o relacionamento dele com Deus. E o que esse pecado, o homem comer do fruto proibido, juntamente a sua esposa, causou na vida do homem? Primeiro, Romanos capítulo 3, verso de número 23, vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem isenção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12 vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui a gente já começa a observar o resultado do pecado sobre a vida do homem, que não é simplesmente o distanciamento do relacionamento com Deus, mas uma morte. E que morte é essa? Não só morte física, mas principalmente morte espiritual. Esse é o resultado para a nossa vida de uma vida de pecado. Todas as pessoas que levam uma vida de pecado automaticamente vão dando passadas graduativas e largas para uma morte espiritual. Quando o homem ele morre, comete o pecado, ele fere o imago Dei, ele fere a imagem de Deus em si. O pastor Jorge comentou sobre a relação da imagem do homem refletir a Deus, e agora o homem fere totalmente essa imagem. E aonde aparece essa imagem? Em Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O caráter do homem agora, ele vai ficar corrompido. Corrompido de que forma? O pecado ele vai dar espaço para pensamentos contrários ao desejo de Deus. Eu gosto de dizer que no texto a serpente ela mente de forma parcial, porque a serpente diz que se comerem do fruto proibido, eles teriam conhecimento, e esse conhecimento realmente eles passam a ter esse conhecimento do bem e do mal. E quando eles têm o conhecimento do bem e do mal, eles fazem uma opção, e a opção de escolher aquilo que é ruim. E isso é o pecado. O pecado que Adão e sua esposa Eva traz para a nossa vida é exatamente isso. Mas o pecado ele não para por aí. Existe o que nós chamamos de progressão do pecado. E o que é a progressão do pecado? Ela tem 3 passos. O primeiro, a tentação. Segundo, a culpa. E terceiro, o juízo. O que é a tentação? A tentação é a existência da possibilidade da queda por algo agradável. Ninguém cai por algo que não gosta. Ninguém cai em pecado por algo que não é agradável aos olhos. O que é a culpa? Culpa é o sentimento posterior à execução do ato pecaminoso. Juízo, terceira característica, é o resultado ou consequência ligada à lei da semeadura.
Vamos falar melhor sobre isso. Primeiro, as características da tentação. Quais são elas? Possibilidade de tentação. A árvore, ela estava no meio do jardim. Sempre vão existir possibilidades de tentação nas nossas vidas. Sempre. Existem pessoas que pensam que Deus afastará as tentações das suas vidas. Não, Deus ele não vai nos afastar das tentações. Deus ele vai permitir com que nós estejamos próximos para que nós venhamos a resistir, porque a resistência à tentação se chama santidade, santificação. Desejo da tentação. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ninguém peca sobre algo que não conhece ou não deseja. Você sempre tem algo que vai despertar o teu desejo e o teu interesse, e isso provavelmente vai ser o que mais vai te puxar para uma vida pecaminosa. E a terceira, a sutileza da tentação. A serpente, ela espera o momento exato em que ela pode conversar com Eva, em que ela pode ter uma liberdade com Eva, e isso é interessante para que nós venhamos observar que a tentação ela não vem declarada como tentação, mas ela vem de forma sutil para nos conquistar. É o famoso nada a ver. É o famoso, não, isso daqui pode, isso daqui não tem nada a ver. Essa é a sutileza da tentação. E aí quando você vai ver, a pessoa já está totalmente envolvida pela tentação, já está envolvida pelo pecado. Segunda característica do pecado é a culpa. Em Gênesis 3, 7 e 10, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aí diz assim: esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus chama Adão e Eva. E aí Adão fala: Senhor, nós estamos escondidos. E por que vocês estão escondidos? Porque nós estamos nus. É interessante isso, porque Deus, ele vem procurar Adão como todas as vezes que ele descia no jardim. Todo final de tarde Deus estava lá para procurar Adão. Mas nesse momento em específico, quando Adão peca, Adão se esconde. Não é Deus que deixa de procurar Adão, mas é Adão que se esconde. Porque o pecado, ele tem como a característica a culpabilidade. Ele percebeu que ele estava nu, ele percebeu que cometeu algo errado e por consequência disso, ele decidiu se esconder. Ele percebe que nessa culpabilidade é exposta a vergonha de Adão, né? Ele percebe que ele precisava se separar agora de uma intimidade estabelecida com Deus. Ele diz: Senhor, eu vi que o Senhor estava vindo, então eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Se você tem uma intimidade comigo. É porque Adão se separa de Deus. É como diz o texto: o que faz separação entre Deus e vós é os vossos pecados, são os vossos pecados. Aliás, entre vós e Deus são os vossos pecados. Por quê? Porque os nossos pecados nos separam de Deus, não separam Deus de nós. A culpa, ela mostra também quem nós realmente somos. E aí as pessoas param de se olhar com os olhos de Deus, com os olhos que Deus... Sabe que quando Deus desce para ver Adão, ele desce para ver aquele Adão a que ele deixou no jardim. E o Adão, ele já se enxergava de forma diferente. O Adão, ele se enxerga de forma diferente agora. Ele se enxerga como um ser que está corrompido, mas não mais como aquele ser que Deus deixou no jardim. A terceira característica do pecado é o juízo. E esse é muito interessante, porque algumas pessoas entendem que o pecado, ele sendo perdoado por Deus, ele isenta as nossas vidas do juízo. Não,
não existe isenção do juízo por conta do pecado. Do juízo divino, sim, porque quando nós somos pecadores confessos, o Espírito Santo ele nos leva a Jesus e Jesus compra a nossa briga e nós agora somos justificados. Mas isso é para um outro momento. Nesse caso, o juízo ele é imediato. O juízo ou consequência ele acaba sendo imediato. E na vida de Adão e Eva, na vida de Adão e Eva e da serpente, o juízo vai ser claramente ligado ao pecado cometido por eles. Um exemplo, o juízo sobre a serpente, que está no versículo 3, no capítulo 3, versículo 14 e 15, vai dizer que Deus vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente da mulher e a serpente. Isso por quê? Porque o que resultou no pecado foi a amizade ou o relacionamento entre a mulher e a serpente. O juízo, ele é diretamente uma consequência desse relacionamento entre a serpente e a mulher. O juízo sobre a mulher é o seguinte: a mulher ela oferece o fruto como sugestão para que o homem se alimentasse. Aí existem dois problemas. Primeiro, uma má administração de Adão, porque Adão não passa a informação correta para Eva. E um outro problema que agora vai ser o foco desse juízo, que é Eva convencendo Adão a comer do fruto, assim como ela também está fazendo. E por consequência disso, de Eva oferecer e dominar a Adão, agora Deus vai colocar como juízo sobre a vida dela que o Adão vai dominar a ela. No final do texto vai dizer: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Esse é o juízo direto em consequência ao pecado cometido. E por último, o juízo sobre o homem. O homem ele vai ter a função de administrar o jardim e todas as coisas no jardim. Ele tem a função de trabalhar para Deus como mordomo. E dentro dessa função existem responsabilidades a serem executadas. E essas responsabilidades correspondem inclusive à informação de não comer do fruto proibido, de não cometer o pecado. Essa informação estava sobre a vida de Adão. E nesse momento, quando Adão rompe essa função dele de responsabilidade, Deus agora vai dizer o seguinte para Adão: espinhos e cardos também te produzirás, e comerás da erva do campo, e o aumento do teu trabalho tu terás. Ou seja, Deus está falando: Adão, você vai ter aumento de trabalho. Por quê? Porque você não trabalhou como eu disse para que você trabalhasse. Você não administrou como eu disse para que você administrasse. Esse pecado cometido por Adão e Eva geram consequências na nossa vida. E nós precisamos observar algumas dessas consequências. O pecado, ele abrange uma atmosfera que nós precisamos eliminar os fatores corretos para que nós tenhamos a sensação de perdão de pecados e alcancemos o perdão do pecado. E eu queria falar agora um pouco sobre isso. O pecado, a sua consequência e como buscar um resultado contrário ou favorável para nós mediante ao pecado. Aqui eu separei três condições para que nós venhamos a pecar. A primeira é: nós pecamos contra Deus. Segunda, nós pecamos contra o nosso próximo e nós pecamos contra nós mesmos. Nós pecamos contra Deus quando ferimos os preceitos de Deus. Um exemplo, quando o Jesus ensinando a oração, ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que existem alguns preceitos que o Senhor estabeleceu, pré-estabeleceu, e eu não posso abandonar esses preceitos, eu não posso cair nesses preceitos. A segunda é quando nós pecamos contra o próximo, e isso é quando ferimos a moral ou o sentimento do outro. Lembra que Jesus disse o seguinte: antes do sacrifício, se conserte com o teu irmão. Se tu tiver que entregar o sacrifício
perceber que teu irmão tem algo contrário a você, vai lá, se conserta com ele, depois você entrega o sacrifício. A terceira é quando nós pecamos contra nós mesmos. E quando acontece isso? Quando nós provocamos lesões em nós, lesões existentes em nós, e nós passamos por cima e não curamos essas lesões. Olha como Davi vai trabalhar bem isso. Ele vai dizer o seguinte: por que te abates, ó minha alma? Ele está falando o seguinte, a minha alma está abatida, eu preciso curá-la. Por quê? Porque senão eu cometo uma lesão, eu cometo um pecado contra ela. Levando em conta que pecado tem uma expressão em grego que é hamartia, né? Que significa errar o alvo, e isso significa para nós saber o que é certo e cometer o errado. Davi está dizendo o seguinte: eu sei que tem algo errado em mim e eu preciso consertar isso. Então por isso Davi vai dizer isso. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confie em Deus. Por que eu falei sobre essas três características? Pecado contra Deus, pecado contra o teu próximo e pecado contra você mesmo. É porque as pessoas às vezes pecam contra o próximo e ficam orando e não encontram o resultado daquilo que elas querem sentir, não encontram um resultado favorável segundo as suas orações. Por quê? Porque quando eu peco contra o próximo, como juízo daquilo que eu cometi, eu preciso ir lá e me consertar com o próximo. Quando eu peco contra Deus, eu preciso me consertar com Deus. E quando eu peco contra mim mesmo, eu preciso me consertar comigo. É claro que todos esses pecados eles vão estar englobados naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Nas ministrações de Deus para as nossas vidas. Então, independente se eu peco contra o meu irmão, se eu peco contra mim, eu preciso orar a Deus e pedir perdão por isso. Mas eu preciso ir lá, meu irmão, me consertar com ele. Eu preciso ir em mim, me consertar comigo mesmo, resolver aqui dentro coisas que eu provoquei, lesões que eu provoquei. E isso é a consequência ou o juízo do pecado sobre mim. Eu quero finalizar a minha aula citando o texto de Romanos, capítulo 5, verso de número 12 ao 15. Porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. É isso. Algumas vezes algumas pessoas me perguntaram: crianças têm pecado? Tem pecado. Bebê tem pecado? Tem pecado. Mas ainda existe solução. A solução nós vamos falar em um outro momento. Mas eu quero finalizar com esse texto aqui. Romanos capítulo 5, versos de número 12 a 15 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não tinha pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Sobre isso eu vou falar em um outro momento. Deus abençoe sua vida.